O vício em pornografia pode afetar a rotina pessoal, os relacionamentos, inclusive trazer problemas para o corpo. No vídeo de hoje vamos conversar sobre como compreender e como enfrentar esse vício à luz da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Esse vício inclusive pode estar associado com outro, o da masturbação. Bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. O cantor Thiago York lançou recentemente uma música chamada Masculinidade, onde ele aborda várias questões, dentre elas o vício em pornografia, em masturbação. A gente tem um vídeo esmiuçando toda essa letra, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque essa música ela ilustra de fio a pavio toda a teoria da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. É uma análise bem interessante, onde eu vou puxando diversos elementos ali para a gente ir ampliando, ilustrando e até compreendendo um pouco mais da teoria junguiana. Só que naquele vídeo eu não quis abordar o vício em pornografia, o vício em masturbação, porque eu achei que precisava de um contexto específico, de um vídeo específico para essa questão. Os vícios, eles são comportamentos e hábitos repetitivos que trazem prejuízo não só para a pessoa, mas muitas vezes também para as pessoas com quem essa pessoa convive. O vício, ele pode trazer prejuízos, né? E quais são esses prejuízos? A gente, quando fala prejuízo, já pensa logo no prejuízo financeiro. Alguns vícios também têm essa questão. Porém, a gente está falando ali de, às vezes, até mesmo deixar os cuidados pessoais para trás. A gente pode ter ali problemas no relacionamento. A pessoa pode deixar de fazer a rotina dela, as tarefas diárias dela, para acabar ali realizando aquele vício, né, que traz para ela uma grande satisfação. A pornografia não necessariamente ela vai desencadear ali o comportamento da masturbação, porque as pessoas às vezes, hoje com celulares, elas têm acesso a esses conteúdos muito facilmente e de repente essa pessoa está com um vício tão grande que ela não respeita nenhum local onde ela está. Ela vai abrindo no ônibus, no metrô, na escola, em diversos contextos que não são locais adequados. Mas quem foi Carl Gustav Jung e por que é importante mencionar ele aqui nesse vídeo? Eu sou psicólogo e trabalho com a metodologia que ele fundou, a psicologia analítica. A psicologia analítica ela entende algumas doenças e transtornos como complexos, e os complexos também podem ser comportamentais. Por isso, para aprofundar um pouquinho mais nessa questão, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o vídeo que eu fiz sobre psicossomática, sobre como o corpo reage a algumas emoções. Um complexo é um conjunto de imagens e ideias com intensa carga afetiva. Ele pode ter, inclusive, origem numa situação que tenha justamente essa intensa carga afetiva, que pode ser considerado um trauma. Os complexos, eles são autônomos, isso significa que eles podem delinear o nosso comportamento quando eles estão ativos, constelados. Os complexos, eles têm ali uma forma típica de funcionamento, é como se fosse um roteiro, como se fosse um script, uma sequência de etapas. E essas etapas, essa sequência de etapas, ela é muito particular de cada um, mas existem vários elementos em comum a diversas pessoas. E o que dizer sobre o vício em pornografia, entendendo ele como um complexo? A gente nota que o vício na pornografia ele se dá pela questão da fonte de prazer, né, da recompensa desse prazer, a questão sexual, né, o prazer sexual ele é muito recompensador e a pessoa ela acaba sempre buscando algo novo, ela não se vincula com uma imagem só, né, com uma cena, com uma foto, com um vídeo só. A pessoa está sempre buscando algo novo, por quê? Porque o próximo sempre vai ser melhor, sempre vai ser melhor. E esse é um comportamento que a gente também percebe ali, por exemplo, nas pessoas que fazem o tal do ghosting nos aplicativos de relacionamento, né? A pessoa conhece alguém, começa a dar um match, começa a conversar com a pessoa, mas a conversa não desenrola porque ela pensa assim, peraí, tem outra pessoa que pode ser melhor, outra que pode ser melhor. E isso vai numa bola de neve sem fim. E assim, consumindo a pornografia, a pessoa não vincula, ela não cria vínculo com outras pessoas, porque a pornografia geralmente ela é consumida solitariamente, ou pode até ter um grupo de pessoas ali consumindo a pornografia, mas ao mesmo tempo que a pessoa pode estar acompanhada, ela está sozinha. Faz sentido isso que eu estou falando? Porque a pessoa está ali envolvida mais com aquelas imagens do que com a troca. Ela pode até ter uma masturbação em conjunto, mas parece que não existe ali uma troca. Claro, estou generalizando aqui, generalizações nunca são boas, mas a gente está traçando aqui um panorama geral sobre essa situação. O que acontece?
tanto nos relacionamentos lá nos aplicativos, quanto no consumo de pornografia, não há troca. É sempre uma questão unilateral, onde só a pessoa que acaba recebendo prazer. Por quê? A pessoa consome a pornografia. Ela não tem troca com aquelas outras pessoas, né? Só ela tá ali em contato com ela mesma, naquele contexto dela. Não tem vínculo, não tem parceria, não tem troca. Só que a troca, ela exige um certo aprofundamento também, né? É o contato físico, o contato ali com a outra pessoa, com a intimidade da outra pessoa, mesmo que seja sexo com desconhecidos, por exemplo. Mas existe uma troca física, existe o dar e receber prazer. E a pornografia, só eu que estou recebendo prazer. Por isso que ela é unilateral. Agora, antes da gente seguir falando como lidar com os complexos, porque para lidar com os complexos a gente tem que olhar para eles, conhecer esses complexos, como eles funcionam, qual que é o modus operandi deles, mas também a gente precisa diluir esses complexos para eles perderem força. Antes da gente falar um pouquinho sobre isso, se você estiver gostando do vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque todas as segundas às 11 horas a gente tem vídeo sobre arte, cultura e comportamento, porque além de psicólogo, eu sou ator e dramaturgo. Eu quero conhecer um pouquinho mais de você, o canal está crescendo, conta aqui nos comentários para mim o que você está achando do vídeo, que tema que você gostaria de assistir por aqui. Agora, sabe o que é contraditório? É que o vício, ele traz ali prejuízos para a pessoa na rotina dela, no dia a dia, nos relacionamentos, até mesmo para o corpo, né? Porque a pessoa se habitua a ter prazer apenas com aquele tanto de imagens e quando vai lá para a troca, a pessoa até passou a desconhecer as partes erógenas do corpo, né? As zonas erógenas, e não sabe mais, e aí não consegue. Existem relatos de pessoas que não conseguem mais ter relações sexuais com outras pessoas, obtém prazer apenas com a masturbação. Agora, o que é contraditório é, apesar de todas essas questões, o vício ele também traz uma recompensa, que é o prazer, né? Seja ali a ativação da zona de recompensa no cérebro, aí eu falo de vícios de um modo geral, como também, por exemplo, o alívio de ansiedades e preocupações. Quantas pessoas não recorrem, por exemplo, ao cigarro quando estão tensas, ansiosas? Assim fica mais fácil a gente compreender, porque vício tem um mecanismo parecido entre todos eles. Agora, essa questão comportamental. Agora, vamos pensar, se o vício é um complexo, e esse complexo ele surgiu de acordo com uma carga emocional intensa, a gente às vezes não consegue localizar quando que teve essa carga emocional intensa. Porém, a gente pode começar a fazer uma busca interna para compreender como que esse vício, como que esse complexo funciona. E eu quero trazer para você aqui, já que a gente fala sempre de arte, cultura, comportamento, eu quero trazer para você um trecho da websérie Torrente. Essa websérie vai ser lançada em 2022, ela está sendo produzida nesse exato momento e ela é escrita pelo meu amigo Paulo Sérgio Moraes e também por mim. Eu quero ler um trechinho para você. Eu faço da solidão um espaço fértil para cultivar imaginação, planos, sonhos e tocar uma punheta entre uma coisa ou outra. Só que quando esse espaço não fertiliza, não há nada, só vazio. E a minha mente vazia me assusta. Esse tipo de solidão é como estar preso na sensação do pós-orgasmo, quando pensamos nas motivações de minutos antes e elas não despertam mais nenhum tesão. E quais são nossos vazios, nossas motivações? O texto ele fala sobre esse vazio que é a gente ter um estímulo e daqui a pouco esse estímulo só serviu para aquele orgasmo e a gente busca outro e outro e outro. Esse seria o movimento do vício em pornografia, porque ele está buscando outras situações novas. Geralmente não é a mesma, pode ser o mesmo tipo de fetiche, por exemplo, que a pessoa busca, mas sempre buscando situações novas porque outras podem ser melhores que aquela que ele consumiu anteriormente, porque aquela já não desperta mais interesse. Agora, o que a gente pode pensar é, se o complexo ele é autônomo, ele tem um script, um roteiro, em que situação que eu busco essa pornografia? O que desperta dentro de mim? Quais são as sensações? Quais são os pensamentos, os sentimentos que são despertados? Eu posso começar a colocar atenção nisso. Por quê?
A gente, quando fala em combate de vícios, muitas vezes a gente busca a abstinência. E a gente percebe que determinados tipos de vício, a abstinência não resolve. Se a gente chega nessa abstinência de forma abrupta, muitas vezes ela retorna e retorna com mais força. E a pessoa fica mal porque ela tem uma sensação de descontrole. E nesse ponto a gente começa a olhar para a sombra. E o que é a sombra? É um conceito junguiano que diz respeito ao oposto da nossa consciência. Aquilo que eu não tenho consciência sobre mim está na sombra. Se um vício é o que está sendo manifestado conscientemente aqui, quando eu estou no meu dia a dia, eu tenho o oposto dentro de mim também, que é o comportamento sadio, digamos assim. A sombra, ela toma conta da gente se a gente não conhece ela, por isso que o complexo muitas vezes ele é sombrio, a gente age, mas a gente não tem consciência da dimensão desse complexo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente já imagina logo que um prejuízo seja o trabalho, né? Ou o estudo. Eu abandono o trabalho, abandono o estudo, ou não transo mais com a pessoa com quem eu tô junto, que eu sou casado, casada. E aí a gente pensa que é só essa dimensão, mas não. A gente também pensa na pornografia como apenas o material pornográfico que a gente tem disponível aí nos sites, nas revistas. Acho que nem sei se faz mais revista hoje em dia. Mas por aí, mundo afora, a gente tem acesso a esse conteúdo que ele é justamente socialmente aceito. Porém, existe uma outra situação. Por que eu trouxe lá no começo a questão dos aplicativos? A gente tem notado que é muito frequente as pessoas darem match no aplicativo e trocarem nudes. Então tem pessoas que se viciam não nas pornografias da banca de revista ou dos sites, mas em troca de nudes, que de certa forma não deixa de ser uma pornografia, só não está na indústria pornográfica. E espera-se que não se vaze esse material, porque enfim isso pode dar cadeia. Agora, o que a gente tem que olhar é qual a dimensão da responsabilidade do meu vício. A gente falou até agora das questões voltadas para a pessoa, do prejuízo que ela tem em relação a ela, como que ela vai conhecer o passo a passo, de repente ela vai se masturbar, ela vai ter acesso à pornografia, começar a pensar assim, o que isso está despertando em mim, em termos de sentimento, pensamento, sensação, o que isso desperta em mim? E pode até registrar, porque isso faz parte do autoconhecimento. À medida que a gente vai registrando, tendo essa noção, essa dimensão de como funciona aqui dentro, a gente tem como ir compreendendo etapa por etapa e diluindo etapa por etapa até que esse comportamento se esvaia, saia ali do nosso, digamos, repertório comportamental. Agora, onde mais o vício chega? Ele chega na sustentação de uma indústria que ela é muito prejudicial para muitas pessoas. Porque a gente vê que muitas pessoas elas consentem a relação sexual ser filmada, ser fotografada, ser divulgada. Porém, existem situações que isso não acontece, né? Essa é uma indústria que ela é muito cruel com muitas pessoas e creio que na maioria mulheres, porque a gente sabe que as mulheres às vezes podem estar em situação de vulnerabilidade e ali na relação elas sofrem violências psicológicas, físicas e sexuais. Não é porque ela está transando ali, né, que não sofre uma violência sexual, porque às vezes não tem preservativo, às vezes não tem lubrificante, às vezes tem uma relação anal onde ela é muito machucada e às vezes ela tá ali refém de uma situação onde tem várias pessoas. Aí você pode me dizer, mas ela optou por isso. Essa é uma situação social onde a pessoa às vezes se sujeita pela própria sobrevivência. Outras pessoas podem falar assim, isso é uma romantização dessa situação onde se supõe que essa pessoa esteja nessa situação de vulnerabilidade, mas na verdade ela gosta. Não dá pra gente elencar todas as situações aqui. O que a gente sabe é que muitas mulheres, principalmente mulheres e pessoas trans, mulheres trans também, travestis também, acabam sofrendo muito com essa vulnerabilidade, inclusive social, que elas têm ali, não só corporal, porque geralmente esses homens, eles são muito fortes e acabam machucando, né, de fato, essas pessoas. Agora, existe também essa questão da vulnerabilidade social que a gente também deve olhar. E não só isso, né?
tem toda uma indústria da pedofilia, que isso é crime também, né? Muitas vezes isso é sustentado também, isso também tem que ser olhado. Então, qual é a dimensão do vício? Se a gente fala de responsabilidade emocional e afetiva, que às vezes é entendida como eu amo uma pessoa e essa pessoa tem que ter responsabilidade para comigo, ou seja, ela tem que me amar de volta, ela entra numa sequência de delírios e paranoias que a outra pessoa tem que amá-la de volta. A responsabilidade emocional é como eu me coloco no mundo, como que eu manifesto as minhas emoções e sensações. E isso também diz respeito a tudo aquilo que eu consumo, não é verdade? O que você acha disso? Quero ouvir um pouquinho mais de você. Comenta aqui na caixa de comentários. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link das minhas redes sociais, onde a gente conversa mais de pertinho. Por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!